Veja que período esquisito este em que nós estamos vivendo. Muitos casais não querem ter filhos, pois alegam que o filho dá trabalho, que o filho dá gasto e não querem ninguém atrapalhando o projeto de vida deles. Em contrapartida, temos outros casais que querem ter ali no máximo 2 filhos e fazem desse filho um ídolo. Vivem em função deste filho. A vida da pessoa parece que trava a partir do momento que o filho nasce e passa a focar apenas nesse filho. E, contrariando o mandamento bíblico que fala aos filhos que estes devem honrar e obedecer os seus pais, na verdade os pais passam a dedicar honra excessiva aos seus filhos, honrando mais aos filhos do que o próprio Deus. O mandamento bíblico diz para os filhos: honra teu pai e a tua mãe. Também diz para obedecê-los em tudo. Muitos pais estão invertendo esta ordem. Aí você me diz: mas isso é algo recente. E eu te respondo que não. Uma história interessante que trata desse assunto está lá no primeiro livro de Samuel. É sobre isso que nós falaremos hoje. Os filhos como ídolo. Lá em 1 Samuel, daqui a pouco nós vamos ler aqui algumas passagens, no capítulo 2 e 3, nós vamos ver a situação do sacerdote Eli, aquele que cuidou de Samuel quando Samuel era pequeno e foi entregue por sua mãe no templo. Esse sacerdote ele possuía 2 filhos, um chamado Rofini e o outro Finéias. Esses 2 filhos eram rebeldes, eram filhos pecadores que faziam as maiores lambanças no templo do Senhor. Eram terríveis. E o que chama a atenção é que Eli passava a mão na cabeça dos seus filhos. Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus. Ele foi um dos que inverteu a ordem das coisas. E quando você inverte a ordem das coisas, tudo fica muito complicado. Então veja aí a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 29. Aliás, isso, na metade do versículo 29. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: Deus falando para Eli, por meio de Samuel, o seguinte: E tu, Eli, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Percebam ali, ó. Por que honras a teus filhos mais do que a mim? Versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Perceberam esse finalzinho? Aos que me honram, eu honrarei. Agora, aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Ou seja, para o bem dos seus próprios filhos, você deve honrar mais a Deus do que aos seus filhos. É engraçado que, para honrar a Deus, você deve obedecer a Deus. E a lei de Deus é explícita ao dizer que você deve disciplinar aos seus filhos. Nós falamos a respeito de disciplina ontem. Então, se você não assistiu, assista, que é importante nós sabermos a definição da disciplina e como é que deve ser feita. Então, se você honra a Deus, você disciplina os seus filhos. E pela leitura da passagem aqui, nós vemos que Eli não disciplinou os seus filhos quando eles precisavam ser disciplinados. Veja que engraçado, ou que interessante, o que temos lá no capítulo 3 do
de 1 Samuel, no capítulo 13. Veja lá. A partir do versículo 12, para ter o contexto mais adequado. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Ou seja, Eli foi um pai omisso. Foi um pai que passava a mão na cabeça dos seus filhos. Sabia das coisas erradas que eles faziam, mas não falava nada. Então não seja um pai assim. Seja um pai presente na vida dos seus filhos. Discipline os seus filhos quando eles precisarem ser disciplinados. Isso fará bem para eles e para você. Deus honra a quem o honra. E você honra a Deus obedecendo a palavra dele. Não deixe que seus filhos façam coisas erradas e você finge que não viu. Porque dá trabalho para corrigir. Porque você precisa estar presente. Porque você precisa ser exemplo. Então não seja um pai omisso. Seja um pai presente na vida dos seus filhos. E obedeça sempre a Deus. Honre-o. Afinal, o 5º mandamento diz: honre a teu pai e a tua mãe. E a Bíblia nos diz que Deus, por meio da obra de Cristo Jesus, nos adotou como seus filhos. Logo, Deus é o nosso Pai. E nós devemos honrá-lo. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente dia e nos vemos aqui nos próximos vídeos, se Deus quiser.